Olá, amigos. Essa é a frase que eu utilizo no Facebook para me comunicar com os meus alunos, amigos, praticantes de exercício físico. Nós estamos com mais uma edição do programa Corpo Informa. Esse nosso programa, nós tratamos de assuntos relacionados à prática do exercício físico, relacionado à promoção da saúde, bem-estar e estética. Nós não abordamos nesse programa esporte e performance. Existem programas na Editora Forte, na Forte TV, que tratam muito bem desse assunto. Hoje nós temos um tema muito interessante e o convidado é um amigo meu querido amigo, particular amigo, o professor Dr. Mário César. Olá, professor. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer principalmente a você, professor Mauro. Professor Mauro tem uma particularidade, hoje é meu amigo, foi meu professor. Há muito tempo, né, Mário? Não vamos dizer isso, há bastante tempo. Na faculdade, e foi um grande incentivador para que eu fizesse o Pilates, me profissionalizasse, me certificasse no método Pilates. E hoje é um grande trunfo que eu tenho, uma possibilidade a mais de trabalho em programas de exercício, quer seja para reabilitação, manutenção da saúde ou treinamento. Veja, o professor Mário falou brevemente o currículo dele, mas ele é professor da UniFMU, da disciplina de atividades gímnicas e axiais, né, e atividades rítmicas, né? Ele tem doutorado na Unifesp e se especializou no método Pilates. E hoje o nosso programa, você que está nos assistindo, vai conhecer um pouquinho mais a respeito de alguns aspectos muito importantes do método Pilates. É um método muito antigo, né, criado pelo Joseph Pilates. Há quantos anos, professor Mário? Olha, acredita-se que por volta de 1912, ele já deu indícios de formação desse método. Que ele nasceu na Alemanha e ele foi para a Inglaterra em 1912, passou a ser treinador de boxeadores, de atletas e detetives naquela época. E logo depois, 2 anos após, veio a Primeira Guerra Mundial. E aí ele foi chamado para atender as pessoas que haviam se machucado. E ele usou o método, então, inicialmente como reabilitação. Como reabilitação. E uma curiosidade, as pessoas que faziam essa reabilitação com ele não pegaram a gripe espanhola da época. Né? Veja esse aspecto interessante. Numa época onde nós não tínhamos tantas pesquisas científicas, Joseph Pilates seguramente é um indivíduo iluminado, não, professor? Porque ele aprendeu na prática, na experiência, unindo as suas vivências corporais de lutador, de boxer, de ginasta, e criou um método. Ele não imaginava, né, naquela época que o método ia transcender. Veja, 1912, são 101 anos. 101 anos. Isso. Veja, você que está nos assistindo, esse programa tem uma particularidade. Nós vamos aproveitar a experiência do Dr. Mário, professor Dr. Mário, na sua formação em Pilates. Nós vamos discutir a inclusão, né, professor, de alguns exercícios básicos do Pilates para que você que está nos assistindo possa incluir estes exercícios no seu treinamento. Nós preparamos uma série de exercícios e para cada um deles o professor Mário que executou, vocês vão ver a execução dele muito boa, diga-se de passagem, né? E nós vamos comentar então cada um exercício. O nosso diretor já está preparado, então nós vamos mostrar para vocês o primeiro exercício que é a preparação do The 100. Vamos ver o vídeo? Professor, pode ir comentando. O método Pilates tem uma particularidade especial, que tem alguns princípios: a respiração, controle, centro, fluidez e a precisão dos exercícios. Então, diferente das outras técnicas, o indivíduo tem que prestar atenção no movimento que ele está fazendo e a localização do músculo. Não é fazer por fazer, são poucas repetições, porém com qualidade. Professor Mário, nesse exercício, veja, ele está acionando as escapas, fazendo uma flexão e extensão de ombros. Perfeito. Sincronizado com a respiração. Isso. Esse é um exercício pedagógico. No momento, na respiração, há 2 fases em que você inspira, expande caixa torácica. Na expiração, realiza a força, rebaixa as costelas, vão em direção à pelve e você contrai a musculatura do assoalho pélvico. Um aspecto interessante que eu estou vendo que a coluna ali está... O Pilates fala muito em coluna neutra. O que é a coluna neutra? É a coluna estabilizada. Mantém as curvaturas normais? Normais. Não tem retroversão? Não, sem retroversão ou retroversão. Essa é a técnica. Bom, então preparatório, esse é o exercício chamado The 100. Então, é um pedagógico com quadris e joelhos flexionados, os pés em flexão plantar. E aí eu estou fazendo um bombeamento, que se fala em Pilates, né? 5 extensões e flexões de ombro,
inspirando 5 vezes e expirando 5 vezes. Completa-se uma série de 10, multiplicando por 100, nós vamos, por 10, perdão, nós vamos ter 100 repetições. Por isso que se chama The 100. Então, veja, esse exercício número 1, no método Pilates, né, professor, ele é utilizado até como aquecimento, né? É um aquecimento que ativa. Mas é muito forte, inclusive, muito né? Muito forte, precisa estar preparado. E as pessoas que não têm uma devida preparação, musculatura suficientemente forte para realizá-lo, deverão fazê-lo com adaptações. Então, hoje nós vamos ver o vídeo número 2, professor, que já eu estou observando, né, na preparação, a perna está o joelho está estendido. Estendido. Aí a sobrecarga é maior, a alavanca é maior, não é? Com o joelho estendido, os membros superiores faz uma alavanca muito maior e a força passa a ser muito mais intensa na musculatura. E observe que aí ele está numa contração isométrica, né? Existe uma flexão de quadril, o ilipsoas, né? Exato. Abdômen contraído, e ele faz a respiração, mantendo o abdômen contraído. Ativa-se quadríceps em isometria, os músculos abdominais, oblíquo externo e interno, transverso do abdômen, reto do abdômen, e a parte baixa, posterior das costas, multífido e quadrado lombar. E, segundo o Muscolino e Cipriano, também os glúteos que ficam em contração para estabilizar. Né? Um detalhe interessante que no método Pilates, você pode observar, o foco do treinamento está na região chamada Powerhouse, né? Que é conhecido também como core. Então, é uma região composta de 29 pares de músculos, né? E esses músculos são acionados. Vamos para o exercício número 2, professor? Número 2. Qual que é o número 2? Roll-up. Rolando para cima. Né? Na verdade, é o exercício número 3. Nós temos o preparatório, exatamente. O The 100, esse é o exercício número 3, bem lembrado. Então, eu estou rolando ali, desço vértebra por vértebra, trabalhando a mobilidade da coluna. No momento da força maior, eu expiro, não é? Então, inspiro até 90 graus na flexão dos ombros e subo expirando, rolando vértebra por vértebra. Ativa bastante também a musculatura abdominal, não é? E a musculatura posterior das costas, e ativa a circulação. E veja um detalhe interessante, no roll-up, né, você tem a força concêntrica, o reto abdominal, aí começa uma rotação anterior, né, professor, do quadril, entrando os flexores do quadril, e a força excêntrica, não, professor, na volta? Excêntrica e excêntrica na volta. Tem que haver um controle, e aí poderíamos dizer até o equilíbrio, né? Essa capacidade de se equilibrar em função do movimento é importantíssima na realização desses exercícios. Um detalhe interessante que vocês podem observar, você que está nos assistindo, que eventualmente não conhece o método Pilates, veja que os movimentos são controlados, sincronizados com a respiração. Esse é um detalhe interessante, não, professor? É o controle, consciência. Tá? E nesse exercício também poderíamos fazer um pedagógico. A pessoa que está iniciando, a partir da posição sentada, colocar as mãos aqui nas coxas, e ir descendo devagarinho. Professor Mário, um aluno iniciante, ele conseguiria fazer o roll-up? Não, ele teria dificuldade, o aluno iniciante? Eu acho que ele teria dificuldades, até mesmo que ele tenha força. Eu verifico, às vezes, na faculdade nós passamos para alguns alunos, a título de percepção corporal, de conhecer novas técnicas, e mesmo aqueles que são mais preparados em outros esportes, às vezes encontram dificuldades pela execução técnica. E acho uma situação de equilíbrio também. Eu acho uma coisa importante, que é um termo familiarizado pelo professor e alguns não consideram, que é a questão da consciência corporal, acionar os músculos responsáveis pelo movimento. Vamos ver o próximo? Próximo. Vamos lá, pode soltar? Isso. Posição bonita. Leg circles. Leg circles. Os pés, os dois poderiam estar em flexão plantar, mas eu optei por fazer, que também é correto, a dorsiflexão do pé esquerdo, para alongar mais a musculatura posterior da perna, os discos tibiais. Eu estou observando, professor, muito interessante, que é o controle do segmento contrário, né? Um está em movimento dinâmico e o outro está em estabilização. Estabilização para dar sustentação ao movimento. Então, nós trabalhamos a musculatura interna da coxa, que são os adutores, e os abdutores também, musculatura externa, com essa circundução. E a respiração é importantíssima, porque nós inspiramos até a metade do círculo e expiramos na outra metade, tanto na rotação interna quanto externa. Eu acho que esse é um detalhe interessante,
isso o Pilates chamou a atenção lá atrás, há 100 anos, né? É a questão da respiração. A gente observa na prática, na academia, no treinamento personalizado, muitas pessoas que encontram dificuldades para sincronizar a respiração. E o que é mais triste, que muitos professores de musculação, de ginástica, não, professor? Verdade. Eles não se dão conta da importância. Às vezes você vê o aluno bloqueando a respiração, controlando, dificultando essa fluência de movimentos. Agora, lembrando que é feito com as duas pernas, nós não mostramos só uma. Né? E até um dado interessante, no sábado eu estava na academia, eu gosto de fazer musculação também, e uma aluna até da faculdade estava lá fazendo, e eu a orientei que fizesse essa respiração diante dos exercícios de musculação. Expirando no momento de força, rebaixando costelas em direção à pelve. E ela encontrou dificuldade, ela achou muito forte. Porque uma coisa é fazer por fazer. Força, outra é consciência corporal, a dificuldade. Corporal. Muito bom. Bem, vamos para o próximo? Sim. Pode soltar. Posição inicial. Ah, eu adoro esse exercício. Single leg stretch. Single leg stretch. Alongamento de um... Na realidade são as duas pernas, mas uma por vez é acentuado mais a flexibilidade, né? Então, há uma ativação também dos flexores do quadril. Nós ativamos também os glúteos, ativamos a musculatura, alongamos a musculatura posterior da coxa, os isquiotibiais também. E mantemos o abdômen em isometria, a maior parte do tempo. O professor, uma coisa que a gente observa que é muito interessante, os alunos que iniciam o programa de treinamento do método Pilates reclamam de dor no pescoço. Isso é o motivo, a gente já ouviu isso muito. Eu não vou fazer o Pilates Mat porque o pescoço dói. Na verdade, é falta de treino, né? É falta de consciência corporal. E algumas vezes até eu oriento que o aluno encoste o queixo no peito para minimizar essa tensão que é feita na musculatura aqui paravertebral, na altura da região cervical. Então, ele deixa de ficar em tensão excessiva, não é? E passa a se conscientizar do músculo e colocar a força exatamente na musculatura que você trabalha. Se você trabalha com alunos que vão fazer o treinamento do Pilates ou o treinamento abdominal, lembre-se, se o aluno sentir dor no pescoço, os músculos estabilizadores do pescoço estão fracos, eles são pouco solicitados. Então existe uma recomendação que você pode incluir alguns exercícios isométricos, a isometria, para fortalecer da sustentação. Então, isso é um mecanismo de ajuda para aqueles alunos, como o professor bem disse, que têm dificuldades com a questão da consciência corporal. E é um problema sério, mas faz a força no pescoço para sair da inércia. Verdade. O que nós estamos mostrando aqui são os exercícios já na sua execução total, né? Mas o aluno, na realidade, que inicia um programa de Pilates, tem um pré-Pilates. Isso é um aspecto importante. Que é para ele se conscientizar. E já nos exercícios de aquecimento, que são diferenciados também, em especial para a região cervical, ele vai se conscientizando de como fazer os movimentos e até mesmo já aquecendo as articulações, né? Então, há uma conscientização, há uma preparação antes do aluno começar a fazer os exercícios. Veja que o professor Mário colocou um detalhe muito interessante. O Pilates era um homem muito forte. O treinamento dele era muito forte. Então, quando as pessoas trouxeram o método Pilates para pessoas comuns, houve uma constatação de que seria necessário o método, incluindo o método pré-Pilates, que o professor comentou, né? Uma adaptação de exercícios considerando, imagine alguém começar com o The 100 ou roll-up, né? Isso o Pilates fazia tranquilamente. Vamos ver o próximo? Pode soltar. Agora parece que a coisa pega, hein? É o double leg stretching, não é? O exercício que fazemos a flexão dos dois joelhos ao mesmo tempo, flexão dos quadris. Há uma abdução dos ombros, primeiro uma flexão dos ombros, seguida de uma abdução, uma circundução em apneia, circundução em apneia, e após a expiração. É um exercício forte também. Alonga bastante os posteriores da coxa, ativa os flexores do quadril, os músculos abdominais e acaba, por conseguinte, também trabalhando os ombros e alongando o músculo peitoral, até mesmo pela amplitude do movimento, que é grande, né? Veja, esse é um exercício que para o aluno iniciante
Não deveria ser recomendado pela característica, pelo trabalho simultâneo de flexores e extensores do quadril, sincronização de respiração. Aí é uma sincronização entre movimento, respiração. Então, o aluno tem que ter uma coordenação, né, para fazer esse exercício. Então, nós adaptamos esse exercício de início, que é para que ele consiga fazer. Há uma adaptação. Professor Mário, obviamente que nós estamos mostrando algumas repetições para ilustrar, mas o método Pilates, diferente de outros métodos, isso nós podemos observar, se diz respeito ao número de repetições, né? Não faz 30, 40 de um mesmo exercício. Não, 5, 6, 8 repetições em uma série. Não é? Isso é um detalhe interessante. Você que está assistindo, né, para você conhecer um pouco mais do Pilates, lembre-se, ele prima pela variedade de exercícios. Então, o mesmo grupamento muscular é trabalhado de várias formas, porém com poucas repetições. É a qualidade. Qualidade. Né? A intensidade se dá pela qualidade, a forma de execução e a conscientização. Aí vem controle, centro, fluidez. Quanto mais preparo a pessoa tem, mais fluidez tem nos exercícios, portanto, são mais intensos também, porque não há pausas, não é? Eu lendo, estudando o método Pilates juntos, né, que nós fizemos algumas aulas juntas, o Pilates é uma coisa muito interessante, né? O porquê dele variar tanto? Ele preconizava que as pessoas não deveriam automatizar, né? Então, 8, 10, muda. Um novo exercício, né? Criando novos. Hoje, em aprendizagem motor, a gente explica isso, né? Criar novos padrões de movimento, novos esquemas motores. Veja que isso ele fazia intuitivamente, né? Vamos para o próximo? Vamos. Vamos lá? Spine stretch forward, né? Ou seja, alongamento. Posição inicial. Né? Indo à frente. Há uma flexão. Vou pedir, dá uma paradinha, o diretor. Isso, segura lá. Um detalhe interessante, professor Mário. Ele está fazendo um C nas costas. Isso é uma concavidade, não é? Para ativar esse centro de força. Isso. Ele está contra no abdômen e está alongando a musculatura posterior. Então, esse C tem essa finalidade na posição sentado. Tem essa finalidade. Então, mantive ali também uma flexão, dorsiflexão, alongando a musculatura posterior da perna, os isquios tibiais e ativando a musculatura do centro de força. Veja que é um detalhe interessante. Você que está assistindo, observe que o professor Mário chamou a atenção. A dorsiflexão coativa o alongamento do gastrocnêmio, né? Sim. Ali, veja, toda a cadeia posterior. Veja, olha, gastrocnêmio, depois sobe lá na lombar, nos paravertebrais, até na cervical. Exatamente. Pode soltar. E há um detalhe interessante que não dá para mostrar aí, né? Que é a ativação dos músculos do assoalho pélvico também. Os isquios tibiais, ilho coxígeo, pubo coxígeo e isquio coxígeo. Forma períneo. Quando eu expiro, eu devo orientar o aluno como ele se estivesse interrompendo o jato urinário. Interrompendo o jato urinário, né? Para ativar essa musculatura. Que é difícil essa conscientização. Lembra quando nós temos esse exercício lá, professor, lá na FMI, né, dando aula, como os alunos, com a palavra, uivavam de dor, né? Os encurtados, a turma da musculação sofre, não é? Sofrem bastante, mas ao final eles acabam gostando. Adoram. É um conhecimento diferenciado. Muito bom. Vamos para o próximo exercício. Então, veja, o spine stretch, né? Você tem uma situação de alongar a cadeia posterior. Agora o próximo, eu gosto muito esse é difícil. Esse é o sofro. Né? É o serrote? Serrote. Faz uma serra, não é? Você inspira, fazendo a rotação do tronco, expira na flexão do quadril, volta inspirando e expira a voltar à posição de origem. Então, aí nós alongamos a musculatura do tronco, posterior paravertebral, a musculatura posterior dos membros inferiores também é muito ativada diante da execução desse exercício. E alonga em oposição também. Em oposição. Né? Você tem a rotação, a coativação do músculo motor primário e o contrário está sendo alongado. Também. E veja que um detalhe interessante, né? Nesse exercício você tem uma rotação no plano transverso, são os movimentos rotacionais. No plano transverso, exatamente. Que às vezes a gente se esquece de incluir no treinamento os movimentos de rotação no plano transverso. E é importante, e são importantes porque nós utilizamos movimentos de rotação no nosso dia a dia.
né, nas situações, atividades da vida diária. Então, são movimentos importantes. A maioria dos exercícios, né? Então, eu vou fazer um desafio para você que está nos assistindo. Hein? Você vai mandar uma cartinha para nós lá para o Facebook. Né? Analise quantos exercícios na sua série ou na série de musculação tem no plano sagital. As flexões e extensões. Depois analise quantos exercícios na sua série ocorrem no plano frontal. Nas abduções e aduções. Isso. E depois você relacione quantos exercícios ocorrem no plano transverso, que são as rotações. Isso é um desafio, tá? E temos um próximo exercício. Esse é terrível. Esse é terrível. Os sidekicks, não é? Uhum. Então, nós fizemos ali, trouxemos as pernas a 45 graus, faço uma flexão do quadril no máximo de amplitude que puder, seguida de uma hiperextensão do quadril, não é? Então, nós alongamos a musculatura posterior aí da coxa, da perna, e fortalecemos o glúteo máximo. Mantemos em estabilização a musculatura também do centro de força, e ativamos também abdominais, não é? Aí é o sidekick up and down, em cima e embaixo. Nós trabalhamos flexores do quadril no momento da flexão, e aí na adução também os internos da coxa, não é? Então, veja, esse é um exercício muito interessante que, de novo, ele trabalha nos dois planos. Você tem a flexão, a extensão e hiperextensão no plano sagital, e depois você tem a abdução e, veja, amplitude. E o terceiro movimento no plano... Círculos, o small circle. Pequenos círculos. Trabalha aí os obturadores internos, externos. Acaba trabalhando também os músculos abdutores, glúteos. E esse daí também é um exercício em que nós... elevamos a inner, né? Leg lift, elevamos a coxa e trabalhamos também os adutores. Você faz uma abdução do quadril, né? Do quadril de cima, e faz uma adução. Então é um exercício combinado. Veja, um detalhe interessante, né? Nesse exercício anterior, né, que nesse último exercício, é a questão do controle do core, né? Eu percebi que você manteve o quadril estabilizado o tempo inteiro, perpendicular ao solo. Exatamente. E isolou o movimento. Exatamente, o que é difícil, para um aluno iniciante é difícil, poderíamos orientá-lo para flexionar o joelho da perna de apoio ao solo. Né? Uma flexão maior para aumentar a base de suporte. Base de suporte dele, de sustentação. E essa sequência que foi apresentada, ela deve seguir como foi feito, flexão, extensão, abdução, adusão, círculo, ou eu posso fazer flexão, extensão, pausa, muda. Volto para abdução, adução, mudo. E depois o círculo. Pode fazer, pode fazer. Pode ser feito isoladamente. Pode ser feito isoladamente. Né? Porque os exercícios, na realidade, são isolados. Eu fiz em série, aproveitando o posicionamento de decúbito lateral. Mas pode fazer, não tem problema nenhum. E a questão também do exercício da elevação, né, da abdução, difícil aquele exercício. É difícil. Bem forte. Olha, e é forte. Antigamente, nós fazíamos em academia exercícios semelhantes, até na ginástica localizada. Sem dúvida. Com tornozeleira, né? Com tornozeleira. Eu só na época, 20 anos ou 25 anos atrás... Tudo isso, professor? Você é tão jovem? Tão jovem! Escapou. Mas escapou? Tá eu bom. só não sabia que Pilates já fazia antes de mim. Veja que, na verdade, é um detalhe muito interessante, né? Porque quem é da educação física, nós vamos recomendar que, vamos lá, para que os nossos alunos assistam esse programa, que é uma riqueza muito grande. Veja, uma educação via... Isso o nosso diretor vai colocar no YouTube muito rapidamente, né? E seguramente esse vídeo vai ajudar muitos alunos, num curto espaço de tempo, ter uma orientação didática sobre o método. Quer dizer, está tendo um mini curso aqui, né, a respeito dos exercícios básicos, né? Eu recomendo até que aqueles que tenham interesse procurem cursos sérios, são ministrados por professores sérios. Nós mesmos ministramos cursos, né? Até mesmo em conjunto com técnicas de funcional, ginástica funcional, treinamento funcional. Então, acho interessante que procurem se especializar. Isso. Professor, vamos mostrar o último exercício que eu já recebi aqui pelo meu ponto, né, que nós estamos terminando o nosso programa. Acho que a gente vai precisar trazer o professor Mário
várias vezes aqui, porque a nossa ideia é dar a continuidade com o professor Mário num próximo programa. A gente vai avisar com antecedência, né, para nós completarmos o match, né, professor? Claro. E na sequência nós prometemos aqui, já estou convidando e convocando o professor para mostrarmos aí os exercícios com acessórios, para que você tenha uma ideia correta por um especialista. Esse exercício, professor? Esse exercício chama-se resting. É o descanso, o repouso após a atividade. Então, aí nós alongamos a musculatura paravertebral e damos a repousada na musculatura que foi muito acionada diante da atividade imposta pelos exercícios. Muito bom. Professor Mário, professor Dr. Mário, meu ex-aluno, meu amigo pessoal. E um detalhe para você que está assistindo. Nós temos o Instituto de Ensino e Pesquisa Mauro Ghiseline, onde nós desenvolvemos cursos, palestras, a consultoria. O professor Mário é o nosso consultor científico e responsável pela área do método Pilates. Muito em breve você vai encontrar no nosso site, né, a seção Pilates, que será dirigida, orientada pelo professor Mário. E lá você vai encontrar dicas, orientações, sugestões de exercícios, cursos, artigos científicos. Professor Dr. Mário César de Oliveira, muito agradecido pela sua presença, ocupamos o seu tempo aqui. Mande uma mensagem para os nossos... Prazer estar aqui com o professor Mauro Ghiseline, prazer em poder falar para todos um pouco dessa técnica que hoje trabalhamos e espero poder voltar mais vezes. Com certeza voltarei, já assumi um compromisso. Já aceitou o compromisso, então não se esqueça. www.institutomauroghiseline.com.br. Esse é o site do Instituto, onde nós fornecemos informações. Você segue também pela Forte TV, onde você tem acesso aos inúmeros vídeos de excelentes profissionais que têm os seus programas voltados para a saúde, esporte, performance e nutrição. Tá ok? Esperamos você no nosso próximo programa. Professor Mário, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos.